Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar. E aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar. E toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram e sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outros 60 e outros 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas ouvem, vem Satanás tirar a palavra deles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é extenso, são 20 versículos. O evangelho começa dizendo que Jesus se retira ao mar, sobe numa barca, uma multidão cerca na beira da praia e ele começa a pregar. O mar representa as tribulações desse mundo, da vida. A barca representa a igreja. Jesus está na igreja e anuncia a palavra para eles. E que palavra é essa anunciada? Jesus lhes propõe então uma parábola, a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, lançando a semente. Uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu em terreno pedregoso, outra semente caiu entre os espinhos e finalmente uma semente caiu em terra boa. A que caiu à beira do caminho, vêm os pássaros e comem. A que caiu entre os espinhos as sufocam. A que caiu em terreno pedregoso, ela começa a frutificar, começa a germinar, melhor dizendo, mas as pedras as sufocam e ela morre. E somente a semente que caiu em terra boa dá frutos, 100 por um. Queridos, são 4 sementes lançadas. Das 4, 3 sementes fracassam, apenas uma semente dá certo.
Podemos dizer hoje em linguagem do século XXI, apenas 25% deu certo, 75% deu errado. É como se Jesus dissesse: a porta do céu é estreita, são poucos os que por ela passam. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A maioria, 75%, se perde. Queridos, essa palavra é alarmante. Jesus prega à beira do mar, sobre a barca. Ou seja, Jesus está falando pela igreja, por meio da voz da igreja. Jesus fala por meio da sua igreja fundada por Pedro, fundada por Jesus sobre Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edifarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O problema é que a igreja, ao longo desses 2000 anos, 2 séculos de história da igreja, a igreja continua lançando a palavra de salvação, mas a palavra de Deus, que hoje é anunciada pela igreja, tem caído à beira do caminho. A palavra de Deus, que hoje é anunciada pela igreja, tem caído em terreno pedregoso. A palavra de Deus, que é anunciada por meio da igreja, tem caído entre os espinhos. Os espinhos têm a sufocado. Os pássaros têm comido. As pedras têm sufocado a semente e ela não tem conseguido penetrar e colocar raízes mais profundas. Queridos, isso é alarmante. A grande maioria dos homens se perde. A grande maioria dos homens vai ao inferno porque se fecha a palavra de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho, a gente encerra a leitura do Evangelho dizendo palavra da salvação. Porque aqui a palavra de Deus tem salvação para nós. E hoje Jesus está nos alertando: a porta do céu é estreita. O Evangelho de hoje diz que uma grande multidão cercava Jesus quando ele anunciava aquela palavra. Uma grande multidão ouvia a pregação de Jesus, mas daquela grande multidão, quais foram os que se perderam e quais foram os que se salvaram? Olha para o Calvário. Essa grande multidão que envolvia Jesus e que ouvia a sua palavra, foi os mesmos que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Foram os mesmos que pediram a sua crucifixão, a sua morte. Foram os mesmos que escolheram que Jesus fosse morto e que o ladrão Barrabás fosse salvo. Escolheram o ladrão Barrabás e mandaram Jesus à crucifixão. Pressionaram Pilatos para que Jesus fosse crucificado. Aquela mesma multidão que estava aqui à beira do mar ouvindo a palavra de Jesus. Dessa grande multidão, quais foram os que se salvaram? Que a gente tem certeza, apenas 12. Ou melhor, apenas 11. Porque Judas ainda traiu Jesus e saiu para se enforcar. Dessa grande multidão, a palavra só encontrou terra boa em 11 homens. Pelo menos com certeza. É claro que ali haviam também outros homens que se salvaram. Talvez Maria Madalena estivesse ali ouvindo aquela pregação. Talvez Lázaro, Marta e Maria. Talvez com certeza outros se salvaram. Mas que a gente afirma que tem certeza que aqui naquele dia estavam ouvindo a pregação e que hoje estão no céu, certeza, 11 homens. Pedro, Tiago, João, Tomé, Mateus, os apóstolos. Aqui no nosso canal, nós temos aproximadamente 10.500 inscritos. Desses 10.500 inscritos, e eu também, quais estarão no céu? Quais de nós têm ouvido a palavra de Jesus e têm colocado em prática na vida? Quais de nós têm vivido a palavra do Evangelho? Ou a palavra do Evangelho tem caído no nosso coração em meio de pedras, em meio de espinhos, à beira do caminho? Quais de nós têm pautado a nossa vida pelo Evangelho? Qual de nós o Evangelho tem sido a prioridade das nossas vidas? Ou nossa vida a prioridade tem sido as preocupações do mundo? O evitar sofrimentos, como diz o Evangelho de hoje? A que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra de Deus, deram pouca atenção, então vêm os pássaros e a comem, que é o demônio, que logo tira ela do coração. Aquelas que caíram no meio dos espinhos, as preocupações da vida sufocaram. Quantos de nós temos se preocupado em ganhar dinheiro, em fazer um curso superior, em guardar dinheiro e tantas coisas dessa vida, com a saúde desse corpo, com tantas coisas dessa vida, e tem se esquecido do principal, que é salvar a alma? A palavra diz que também houve semente que caiu à beira do terreno pedregoso, começou a frutificar, mas as tribulações vieram, os problemas vieram e sufocaram a palavra. Quantos de nós, quando vem uma cruz, um problema, uma dificuldade, se esquece de Jesus?
e deixa as cruzes, em vez de nos aproximar ainda mais de Jesus, nos afastar do Senhor. Apenas 25% da palavra encontrou terra boa. Como eu disse mais uma vez, somos quase 11 mil pessoas nesse canal. Quantos de nós essa palavra tem encontrado terra boa? Meu amado, você só tem uma alma para salvar. Você só tem uma alma para salvar. A sua alma eterna. Que hoje a palavra de Deus encontre terra boa no meu coração e no seu coração. Peçamos a Jesus que essa palavra mude as nossas vidas. Peçamos a Jesus que a nossa vida seja pautada pelo Evangelho. Que a nossa maior preocupação seja apenas agradar a Jesus. Como Ele mesmo nos ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.